tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi um convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Agora sim, diretor. Ai, me desculpa, eu ainda Gravando. sou do rock. Eu também. Do rock. Gravando? Gravando. Vai, Marília. Ai, gente. Você é apresentadora. Tema de hoje, meu amor. Tema de hoje, pessoal, começando aqui, Tricô Jurídico, mais um episódio. Isso que ela que tá bebendo água, viu, Eu tô gente? bebendo água, gente, aqui, ó. Heineken tá patrocinando outras pessoas aqui hoje, não tá? Tá não. patrocinando a Heineken, por favor. De onde será que vem tanta qualidade? Patrocina a gente, por favor. Tricô Jurídico, hoje vamos começar com um tema em especial para o mês de maio, né? O mês das noivas e também porque nós tivemos umas polêmicas aí nas redes sociais nesses últimos tempos. E com muita cantoria, hoje a gente vai conversar sobre casamento. Algo mais polêmico Peraí, do que antes de casamento. falar, eu preciso mandar um recado pro meu ex-marido. Você que está nos ouvindo hoje, meu ex-marido, tudo que eu falar aqui hoje vai ser meramente baseado em fatos reais, não é sobre você, tá? Por favor, não me processa. E mais, lá no Código Penal, os crimes contra a honra, Marcela me ajuda, calúnia, injúria e difamação são crimes que só admitem a modalidade dolosa. Eu preciso ter a intenção e a vontade de ferir a sua honra e não é isso que eu quero aqui hoje, tá? Paz. Aqui o nosso ânimos é educande ou Educante. Entretenimento. né? de entretenimento. Porque a gente sabe, gente quer né, dar que o risada. direito é coisa séria, Mas o nosso programa nem nem tanto. Recadinho pro pessoal do YouTube, aproveita para dar aquele like, compartilhar com todo mundo e assistir, para quem não assistiu, o nosso programa anterior, que é o nosso piloto. E também nos sigam lá no Instagram, na nossa rede social, @tricô.jurídico, e interajam conosco. Inclusive, no episódio de hoje, a gente vai ter a participação especial, né, dos nossos seguidores com as caixinhas. Sigam lá no Instagram que toda semana, né, sempre a gente vai abrir uma caixinha para os próximos episódios. Então, fiquem ligadinhos para saber os nossos temas. Gente, super importante, se você gostar do nosso programa, além de se inscrever, de dar o like, compartilha com a galera, compartilha com os certeza. amigos, com a família, manda assistir, segue a gente de 15 em 15 dias, a gente sempre vai trazer um conteúdo. Mas atenção para o programa de hoje, apesar de sermos family friendly, né? Hoje a gente faz uma recomendação que só maiores de 18 anos assistam, né? Porque a gente vai falar sobre casamento e com casamento a gente fala de amor, de afeto e de outras coisinhas mais. Se você tiver menos de 18, Tchau, sai da gente. sala e volta no próximo programa. Casamento sempre é uma coisa muito polêmica, né? E eu acho que nesses últimos tempos vários temas surgiram aí. E é algo muito importante, né? Quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando, que normalmente os casamentos, né, se baseiam aí no amor, na paixão. A gente esquece que para o direito o casamento é um contrato, né? E a gente precisa conversar sobre muitas coisas, inclusive coisas jurídicas. Mas as pessoas às vezes se esquecem, né? Aquela questão, né? Será que só o amor basta para a gente, né, constituir um casamento? Será que não seria mais fácil? Será que não seria mais importante a gente discutir também outras coisas antes de se casar? Né? Na verdade, Aí acho que deixa a civilista, né, na mesa falando. Não, mas antes dela falar, ficam as piadinhas. Casar é bom, mas morrer queimado. Eu não ouvi o que eu ouvi? Meu Deus! Nossa, E assim, editor, e a segunda. Nada que é bom precisa de testemunha, gente. não, mas calma, as testemunhas são para
né, conseguirem auxiliarem a comprovar certas coisas que a gente vai falar aqui. Na verdade, quando essa fala da Marília me relembrou um pouco o que a doutrina contemporânea vem falando, né? Quando a gente pensa na formação da família contemporânea, hoje em dia pouco importa os vínculos biológicos, né? Vínculos técnicos. A base da família contemporânea hoje, né, é a anaparentalidade, que pouco importa se a gente tem vínculos técnicos, biológicos de parentesco. O eudemonismo, que é a busca da felicidade individual por cada membro, né, pertencente da família. E também a busca da felicidade em conjunto e a socioafetividade, que aí entra o amor, né, o afeto, o carinho, que vão unir os membros daquela família. E aí a gente pensa logo, né, na família formal, que é a família formada pelo casamento. E aí as pessoas confundem muito, né, a diferença entre o casamento e a união estável. O casamento, ele é uma entidade familiar, né? Só que ela é uma entidade familiar formalizada, porque ela obedece requisitos formais, requisitos legais previstos lá no Código Civil, para que as pessoas, né, duas pessoas, comunguem, né, a vida plena ali como cônjuges. Enquanto na união estável, né, as pessoas têm que só manter uma união pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir a família. Não exige nenhuma formalidade, nenhum requisito, né, legal quando a gente está falando de união estável. Já quando a gente está falando de casamento, a gente precisa observar algumas regrinhas ali do Código Civil. E quais são essas regras, né? Quando a gente resolve casar, quando a gente acha morena para chamar de nossa, né? Ou moreno, né, no meu caso, para chamar de eu queria meu. falar que tá difícil, viu? Achar essa morena aí, a ó. pessoa solteira da mesa. Não tá fácil não, né? As pessoas, várias Mas pessoas quando eu sou solteiras. só eu não, tá? Sou eu também, gente. Eu falei, Rodrigo parou, corre aqui. Vai dar namoro. Gente, vocês lembram, só viajando aqui, vocês lembram daquele programa do Silvio Santos? É namoro ou amizade? Namoro. Revelou novidade. Eu era muito pequena, mas eu sonhava Eu naquele era programa do muito Silvio pequena. Gente, eu sonho até hoje. É que eu podia ser minha chance. Meu Deus. Gente, mas vamos Amiga, voltar. Marina, nossa mas me- chance, a Mas me gente- conta um pouquinho aí, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, e eu falo isso porque sempre que a gente fala de casamento, seja em sala de aula, seja em amigos, sobre a questão da união estável e principalmente sobre a questão dos regimes, né? As pessoas às vezes não discutem os regimes de casamento e também não discutem a questão patrimonial na união estável, às vezes vai ali no cartório, faz aquele contrato por questão trabalhista, ou questão de plano de saúde, ou questão para comprar casa e etc. E às vezes não discutem as cláusulas, como que vai ser a aquisição patrimonial, a divisão patrimonial. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre diferença isso. que eu sei, a única coisa que eu sei, na verdade, sobre a diferença entre o casamento e a união estável é que o casamento, quem se casa é o cônjuge, quem faz a união estável é o companheiro. Também, Camila. Isso, a nomenclatura é diferente. Pro mundo do direito, a nomenclatura Importa Marina, muito. Quando você for falar também dos regimes, eu tava lendo... Gente, a gente não sabe nada de direito civil, só a Marina. Sabe sim que você passou na OAB, ó. Mas é que a não, gente faz esquece. muito tempo, tá? Eu não quero falar quanto, mas faz muito tempo. Mas explica pra gente, porque eu nunca tinha ouvido na minha faculdade, e não sei, mas tinha lido essa semana, até porque a gente ia fazer o programa, que o pacto antinupcial, ele é obrigatório para alguns regimes. Isso é fato ou não? Isso é Sim, boato? sim. O que acontece? Quando a gente resolve se casar, né, acha o moreno para chamar de nosso, a gente tem que passar por um procedimento que chama habilitação para o casamento, né? Esse procedimento de habilitação começa com a ida dos nubentes, né, dos interessados ao cartório, em que vai levar os documentos, né, certidão de nascimento, comprovante de endereço, testemunhas para comprovar se a pessoa não tem, né, outro matrimônio, porque é um impedimento matrimonial. Lembrando que é crime, né? Sim, bigamia bigamia é é crime. crime. Você não pode se casar já sendo casado. Além E de aí? loucura, como a gente já conversou em outros momentos, né? Você pensa, tá difícil levar a vida sozinho. Aí você pega e acha o moreno pra chamar de seu, ou a morena pra chamar de sua. Vamos dividir as contas. Aí você decide casar com De novo. É muito problema. É muita gente pra Além pagar de boleto, entendeu? Além de ser bigamia, né?
um crime também dentro do direito civil, impedimento matrimonial. Uma pessoa, enquanto ela estiver casada, ela é impedida de casar novamente, né? Então, por isso que tem que ter esse procedimento de habilitação e que vem as testemunhas também, né? As testemunhas não vêm só para prejudicar, né? Elas vêm para comprovar se a pessoa também não tem impedimento matrimonial. E aí, apresentadas as testemunhas, os documentos, né? O cartório vai afixar, né, nos editais que ficam ali, os proclames, né, para esse casamento. Para quê? Para que as pessoas interessadas que vão ali da circunscrição possam ter ciência de que vai haver um casamento, que aquelas pessoas vão se casar. Para quê? Porque se surgir algum interessado, pode se manifestar contra a celebração daquele casamento. Estamos aqui reunidos para celebrar o casamento de Alice. Um momento! Eu tenho algo a dizer. Inclusive, eu acho que é importante a gente ressaltar aquela questão da gracinha durante o sim ou não pode. Na celebração do casamento. Pessoal, eu vou fazer uma brincadeira ali na celebração. Celebração cartorial é muito importante, não pode fazer graça, né? Eu falo para os meus alunos, tudo tem hora, toda gracinha tem hora. Inclusive essa na hora do casamento não pode, porque caso, né, mostre dúvida, arrependimento, a celebração tem que ser suspensa e ela nem pode voltar a ser celebrada no outro dia, tá? Só pode no dia posterior. Aí vai perder a festa. O casamento do seu melhor amigo. Para mais dicas sobre estragar o casamento, vem com a gente! Gente, vamos ser mais amorosos, É porque o lado né? de cada mesa gosta muito do casamento, entendeu? A gente gosta. Mais de uma vez, gelo. bora lá, nossos ex, não nos processem. Não, por favor. A gente Elza, coloca um coração de gelo ali nesse Não, lado que coração da de mesa. gelo nem tem coração aqui. uma Às vezes eu coisa. sinto alguma Fofoca coisa de uma jurídica? vez no coração. Fofoca? Fofoca jurídica, não. Que pena. Sou uma pessoa aficionada por palavras. E eu acho a palavra proclames muito engraçada. Proclames. Proclames. É o edital de proclames. Então, esses editais são afixados e aí as pessoas têm que se manifestar. Depois, se não Deveria ser o quê? Reclame? Reclame aqui. Isso! Reclame aqui! Caixinha de perguntas lá, ó. Mas aí, se não apareceu ninguém para reclamar do casamento, Esse marido já é meu! aí o que acontece? Tem que ter o oficial, né, o tabelião, vai expedir um certificado de habilitação. Com esse certificado, a pessoa tem 90 dias para se casar. Se ela não se casar em 90 dias, tem que repetir todo o processo. Esse 90 já é o dias. programa dos Estados Unidos. 90 dias para casar. 90 dias para refletir. É isso, Nossa, gente. falando em programa, quero. deixa eu contar uma coisa. Eu tava assistindo um programa. Para mais dicas sobre programas inúteis pra assistir, me sigam, viu? Gente, eu tava assistindo um programa ontem que é pior que Casamento às Cegas. Meu Deus! O Caso ou Vaza. O caso vaza! Aham, exatamente. As pessoas dão um ultimato. Tipo, eu estou num relacionamento. Aí eu dou um ultimato. Ou casa comigo, ou vaza. E aí, Mas parece que eu gostei, pro povo que fica enrolando, né? Tipo, 8 anos de namoro, 9 anos de namoro. Mano! Aí vai, faz todos os proclames, aí na hora que sai certificado de habilitação, que você tem 90 dias pra casar, tá lá. dias. Fica lá, aí ou casa ou vaza. Ou casa né? ou vaza, Eu exatamente. gostei. Netflix me patrocina. E aí, Heineken, Netflix, Kings Café, a gente tá pedindo patrocínio de vocês. Nossa. Estamos abertos a todas as possibilidades. gente, aí o que acontece? Deixa eu terminar de falar. Nada dá pra terminar de falar, pra explicar pra essas mulheres. Meu Deus. Enfim, nesse prazo de habilitação, né, quando você tá encaminhando ali os documentos pro cartório, você pode escolher o regime pelo qual você quer se casar. Atualmente, a gente tem 5 regimes que a gente pode escolher se casar, só que tem um que, na verdade, é separação legal de bens, né, que é separação obrigatória de bens, que esse é definido pelo próprio Código Civil, em alguns casos, que são as causas que a gente chama causas suspensivas que o Código Civil traz, você é obrigada a casar nesse regime. Então, se Eu sei que isso tem relação um pouco com a idade. Com a idade. Né? uma das hipóteses, né, a pessoa com mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Eu sei disso porque vivi uma situação familiar. Aham. Meu avô com mais de 70 anos. Casou? Seu Não, avô quis ele fez casar. uma união estável. Gente, Depois que a minha avó 70 morreu. anos.
anos? 70 Olha! anos, não mais, né? Minha avó com Arrumou mais de... um amor. E eu vou contar uma coisa, não, então Ô, deixa eu contar uma gente. fofoca jurídica. Eu vou fazer Adoro. um parênteses aqui para contar uma fofoca que a minha avó faleceu, minha avó casada com meu avô já tinha mais de 70 anos, ele fez uma união estável, Olha. sem registro no cartório, ele simplesmente começou a coabitar. Sim, coabitar, ânimos Exatamente. família. E aí se separaram e ela entrou na justiça ali cobrando, né, a pensão. Então foi fazer a dissolução da união estável judicial. Diferenciado. E aí ela cobrando pensão alimentícia. Meu avô, nessa época que ela foi cobrar, já tinha mais de 80 anos. Né? Meu avô foi para audiência, e aí audiência de processo de alimentos. Meu avô sentou lá na audiência, o juiz, né, conversando com ele lá na inquirição, né, das partes, e aí perguntou quanto que ele podia dar para ela, né, a título de alimentos. Ele falou um Malmitex. Um Malmitex. Aí a pessoa na audiência, como assim? Pai, ela não quer alimentos? Alimentos, eu dou um Malmitex. Nossa, eu acho que isso... Ela, Isso é uma Isso coisa é que tão curioso, né, no direito, porque a gente fala alimentos, pensão alimentícia, e as pessoas acham que é só alimento in natura. só né? comida. Por falar em comida, ele achou que Adorei. dá um Malmitex por dia pra Acham ela que é seria só suficiente. comida. Por falar em comida, a gente detonou o cenário hoje. Nossa, A hoje- gente comeu o cenário. Hoje nossa porque gravação... a gente, A gravação atrasou, gente, e a gente comeu o a cenário. gente comeu o verdade. cenário, foi mal, gente. Fica pra próxima. Vocês vão Hoje ficar nossa sem mesa cenário, tá não é mesmo? Eu acho pelada. que a gente podia comentar das caixinhas, senão o episódio vai acabar. Nós Meu vamos Deus! falar disso. Enfim, deixa eu Deixa só ela falar terminar. sobre os regimes Termina que ela a não questão do você- regime, que é que vo- importante. A gente ainda tá nessa parte. Se fosse penal, a Porque gente... direito civil é ruim demais, tá difícil. Não Se é fosse nada. penal, a gente Não é nada. difícil. Aí, assim, apesar de ser do penal, eu vou defender o direito civil, porque a gente dá Isso, por problema favor. demais. É só porque Todo você mundo dá confusão. Na hora do amor é tudo lindo, é tudo flor. Aí depois o quê? Vem os clientes, né? É. Mas o problema é que depois que deu vem a problema, treta deu ela problema. ultrapassa o direito civil. Ela vem pra onde? Direito penal. Não, mas aí o Não, direito mas penal nem só quando a sempre. treta É é muito Mas é o séria. que eu falo com os meus Gente, treta alunos. grande, biga, O direito penal é acionado quando nenhum dos outros ramos jurídicos não conta de resolver o problema. Mas é por A gente isso tá que... aqui em cima. Por Eu isso que o posso Código Civil chamar tem- de subdireito Por isso quando que o Código Civil subdireito não tem praticamente, né, sei lá quantos artigos conta de resolver o gigantescos. problema. O direito penal com 361 artigos vai lá e Resolve. resolve. Olha, mas assim, Mas eu acho que olha- por uma questão de informação, é interessante a gente falar. Tem um regime que pra mim é um regime, assim... Hoje eu conheço uma pessoa que se casou nesse regime. Nossa que é- amiga! Beijo, Beijo, Maristela! que é a separação final dos aquestos. Participação né? final. Participação Vou final falar dos que aquestos. quando eu tava na faculdade, meu professor nem conseguiu Super- explicar isso. Super Acho que nem ele sabia o que era. curioso. Ainda bem que a Às gente vezes tem a Marina. As pessoas passam por cima, né, Não durante a falei nome faculdade, do professor, durante o estudo. tá? Mas eu acho interessante a gente falar pro pessoal de casa, né, que é diferentão. Na verdade, hoje a gente tem 5 regimes de bens, né? Conforme eu falava. A gente tem a separação obrigatória, que são as causas suspensivas, que o próprio Código Civil determina quando algumas pessoas têm que casar nesse regime. A gente tem a comunhão parcial de bens, que é o regime que, em regra, a maior parte das pessoas se casam nele, porque quando você não escolhe outro regime, necessariamente você se casa nele. A gente tem o regime da participação final nos aquestos, o regime da separação total de bens, que é quando as pessoas escolhem, né, necessariamente separar os bens, não comungar os bens nem anteriores, nem futuros, né, nem da constância do casamento, e a comunhão total de bens. Então, todo o patrimônio anterior, durante a união e no caso de dissolução, é tudo dividido igualmente. O que é que o regime da comunhão parcial de bens se distingue da participação final nos aquestos? Quando a gente está falando da comunhão parcial de bens, todos os bens que são adquiridos durante a constância do casamento, em caso de dissolução do casamento, todos os bens adquiridos de maneira onerosa vão ser divididos entre os dois cônjuges em caso de dissolução, pouco importando quem se esforçou economicamente para adquirir esses bens. Já quando a gente está falando, né, da participação final nos aquestos, a gente vai ter que analisar quem se esforçou para adquirir cada bem durante o casamento, né? Eu, Marina, consegui comprar esse celular vai ser meu. Mas se eu e meu moreno, né, conseguimos juntos comprar um apartamento, Meu moreno é ótimo. no final a gente vai ter que dividir
igualmente esses bens. Então, se o moreno for encostado, ele vai ficar sem nada. Vai ficar sem nada. Se for na comunhão parcial de bens, ele vai receber metade. A diferença é essa. E quando que a gente escolhe isso? A gente escolhe isso no pacto antinupcial. Então, até a celebração do casamento, né, desde que a gente vai lá encaminhar, né, nossos documentos, fazer a fase de habilitação dos proclames, enfim, até o dia da celebração, a gente pode criar o que a gente chama de pacto antinupcial, né, que é por meio desse pacto, que é um contrato formal registrado em cartório, que a gente escolhe, né, qual é o regime de bens que a gente quer se casar. E nesses últimos tempos a gente teve muito comentário sobre o pacto antinupcial, né? Anti a versão anterior e não de a versão, ok? Por conta do casamento, do pacto antinupcial da Jennifer Lopez, né? Jennifer Lopez e Ben Affleck, não sei se vocês viram, que eles pactuaram, fizeram um pacto antinupcial, acordando que eles teriam que ter no mínimo 4 vezes de sexo na semana. Isso foi super polêmico, né? Maria despedida se fosse casar com Ben Affleck. Eu também, pelo amor de Jesus Cristo. A minha pergunta é, essas 4 vezes, elas podem ser no mesmo dia? Ou não? Elas têm que ser separadas por dia. Eu vou te responder igual eu respondo meus alunos. Depende. Eu não vi o pacto. Tem que ver. Depende. De quem tá me perguntando. Depende de quem tá me perguntando. Hoje tá uma cantoria. Eu sou cantora, querido. Bora aí, Marina, responde pra gente. Posso colocar no meu pacto antinupcial a Essa frequência dos atos a gente sexuais? pode colocar isso? Eu acho que é importante a gente salientar isso, porque a gente tá falando da legislação norte-americana, né? Pode Mas tudo. que é bem diferente também da legislação nacional. O que acontece? Aqui no direito, né, quando a gente está falando da construção de um contrato, né, ainda que seja um contrato para definir o regime de bens de casamento, que é o pacto antinupcial, a gente pode colocar outras cláusulas que a gente quer que sejam incluídas, né, dentro do nosso contrato de casamento. Como, por exemplo, o que fazer e o que não fazer, né? O que, por exemplo, em caso de traição, se pode ter indenização ou não. E a questão do sexo, né? A gente tem que lembrar que, no direito brasileiro, tudo a gente precisa comprovar, né? O que a gente alega, a gente tem que comprovar. Então, nesse caso, como que ficaria a questão, né, de comprovar que está havendo ou não sexo durante o casamento? A gente não tem testemunhas, em regra, né? Será? Em regra, né? Em regra, a gente não tem testemunhas, a gente não tem... a gente tem a palavra de um contra o outro. E a gente tem que lembrar também que todo contrato tem que ter um objeto possível, né? Existe a possibilidade fática, né, da gente ter sexo no casamento todos, né, 4 vezes na semana? Se não tiver nenhum impedimento, né? Um caso fortuito, uma força maior, né? Exatamente, De repente, mas a gente tem que lembrar que as pessoas estão cansadas, não querem. Que lesionam o membro, né? E aí não dá pra fazer. Inclusive, assim, nas nossas caixinhas apareceu, né? Nós Meu lançamos uma Deus! caixinha essa semana, apareceu isso. Exatamente. Antes de casar, converse sobre sexo. Além de né? conversar sobre sexo, antes da Marina falar das caixinhas que ela vai ali pegar, acho que uma coisa muito importante pra conversar, e a Camila vai concordar comigo, com quem vai ficar o pet. Ai, muito importante. Gente, não tem como você casar se você não souber de antemão com quem vai ficar o seu pet depois que o seu casamento se dissolver. Eu acho esse tema um tema que dá pra falar sobre muita coisa. Eu acho que, inclusive, a gente poderia fazer um programa exclusivo para falar sobre a questão de guarda, sobre os pets. Mas isso pode estar no pacto. Isso pode estar no pacto. A gente pode resolver tudo isso no pacto. O Chico ficou comigo. Porque gente, abri mão de tudo pra ficar com Eu fiquei com o Lola e com o Puff, mas tô morrendo de saudade de Chico e de Frida. Prestigiando, então, a nossa caixinha participação. Atenção, já deixa seu like, vai lá pro nosso Instagram, curtir @tricom.jurídico para contribuir com as nossas caixinhas. Olhem só as respostas que nós tivemos. Além daquilo que a gente sempre espera, né? Que deve ser conversado, como religião, vida financeira, se querem ter filhos ou não, emprestar dinheiro para os outros, parentes encostados. A gente teve muito sobre essa questão do sexo também, né? E aí teve uma resposta que foi sexo, haja vista famosos colocando em contrato essa periodicidade. Teve um seguidor que também falou assim, viagem astral, beijo grego, e se somente 2 Olpidem são suficientes.
Maior Caramba, hein? comentário para maiores de 18 anos. Essa é uma questão muito pessoal, né? Assim, mas realmente tem que ser questionado. Será? Exatamente. Cabe beijo grego no casamento? Se as duas pessoas quiserem. Olha aí a questão do consentimento, que Mas também aí- dá um Mas aí tem que episódio. perguntar mesmo, Sim, né? Acho que é tem que importante questionar. conversar. Antes de casar, a gente pergunta: você é livre no seu relacionamento sexual? E aí, Tudo sobre... tem que ser conversado. Com Nem encontrei com um certeza. amigo essa semana e falando sobre casamento. Né? Ele me disse justamente isso. Antes do casamento, a gente tem que conversar sobre nunca construir no terreno da sogra. Lógico. Não construa não, no terreno da no terreno da sogra. sogra. Ai, nem pegue o nome do seu marido ou da sua Ai, não pega o nome do esposa. meu marido. E é com E essas fiquem dicas confete. finais, é com essas dicas finais, com esses recados finais que a gente encerra nosso programa de Já? hoje. Tava Nossa! muito bom, Tem tanta mas coisa pra falar, mas temos que encerrar por hoje. a gente vai deixar Muito você com obrigada gostinho. por nos assistirem até aqui. Curtam, comentem, dê os likes, sigam nas nossas redes sociais e um beijo pra todos. Até a próxima. Tchau, gente. Ai, gente, bora, acabou a cerveja? Você acredita que Acabou. tá uma porcaria, Vambora, mas era nem tchau. pra trazer cerveja de novo.